essa fala de autoridade, enquanto o senhor falava, eu me lembrei do centurião de Cafarnaum. Meu Deus, esse exemplo é perfeito, pastor. Na verdade, o centurião, qual era o ofício do centurião? O centurião, ele era líder de 100 homens. Só que, na verdade, como eram divididos esses 100 homens? Ele era, na verdade, líder de 10 líderes que cuidavam grupos de 10. Né? Então, ele tinha autoridade sobre 10 homens que eram líder de mais 10 homens. Né? Cada um deles liderava mais 10 homens. E quando o seu servo ele fica doente, ele manda chamar Jesus para que Jesus libere uma palavra, né? Para que Jesus libere uma palavra e o seu servo seria curado. E eu acho interessante que ele diz assim, ó, eu tenho autoridade para dizer vai e esse vai. Eu tenho autoridade para dizer vem e esse vem. E eu sei que se tu disseres uma palavra, o meu servo lá na minha casa ele vai ser curado. Jesus olhou e disse, nem em Israel eu encontrei uma fé assim. Porque o que Jesus estava identificando ali? Alguém que tem autoridade da fala, mas entendeu que precisa de alguém que é maior que ele. Espiritualmente, principal, né? Quando Jairo ele era o príncipe da sinagoga, né? Um dos principais da sinagoga. A sinagoga era o centro religioso do povo, né? Onde eles iam para cultuar, para falar da lei de Moisés. Né? Eles eram reverenciados, os líderes da sinagoga. Só que quando Jairo ele vai até Jesus, o evangelista Mateus menciona que ele chega e se prostra diante de Jesus. Porque não importa quão grande eu sou na igreja, diante de Jesus eu sou só um servo. Né? Ele chegou e se prostrou, porque não importa quem eu sou na rua. Se eu sou empresário, se eu sou rico, se eu sou próspero, se eu sou pobre, na presença de Jesus todos nós somos o mesmo. Todos nós somos pequenos. Né? Quando Jesus ele diz para Moisés, né, lá no a sarça ardente, lá no Antigo Testamento, Yahvé, né, Deus se apresenta para ele, Deus diz, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é lugar santo. Né? Aí nós olhamos, ele estava num deserto, né? Uma sarça pegando fogo, aí Deus diz que aquele lugar é santo e ele tira. Por que Deus mandou ele tirar as sandálias? Porque sandália era sinal de autoridade, né? Ele trouxe as sandálias do Egito. Então, quando Deus se apresenta para ele, ele estava dizendo, a autoridade aqui sou eu. Né? E esse tema, pastor, é um tema extremamente... ele precisa ser falado. Ele é pertinente. É pertinente. Por quê? Porque os pastores, como o senhor mencionou, eles entraram numa bolha de achar que estão no topo da pirâmide. Aí o pastor não se aconselha com ninguém. O pastor entra naquela de ser um super-homem, de ser a referência para a igreja, né? De se mostrar sempre forte, precisando ter uma palavra ministrar uma palavra quando na verdade ele está ferido e ele precisa ser ministrado. Ele abraça e cura pessoas quando ele precisa ser abraçado e ser cuidado. E cuidado e tratado. Quantas vezes o pastor ele vai aconselhar o casamento, abençoar o casamento de alguém num momento que ele precisa ser cuidado, ele precisa de um abraço, ele precisa de um ombro amigo, né? Ele precisa de ouvidos que lhe ouçam, mas nesse exato momento ele está ali curando pessoas, ele está abençoando pessoas. Por isso muita gente fala, o pastor cuida da igreja, né? O pastor cuida da igreja e Deus cuida do pastor. Né? E muitas pessoas com esse pensamento, elas não abrem os seus problemas, elas não são pastoreados, elas não encontram alguém que seja referência para eles, para que eles possam sentar, para que eles possam se abrir. Né? No livro de Tiago, diz que quem confessa a Deus é curado, mas quem confessa para o seu irmão, quem encontra alguém para que possa compartilhar, ele é sarado. Então todo pastor ele precisa disso. Todo líder ele precisa de alguém que lhe empreste os ouvidos, alguém que lhe dê conselhos. Todo pastor precisa ser pastoreado. Amém, isso aí. Todo líder precisa ser liderado. A gente nunca vai chegar no topo da pirâmide. Isso é o maior erro. E por conta disso, muitos pastores, em tempo de pandemia, em tempo de guerras na igreja, de situações incontroláveis, né? Acabaram tirando sua própria vida. Quantos pastores, né, se suicidaram, tiraram sua própria vida? E esse índice está altíssimo, né? Por quê? Porque a pressão é tão grande sobre um pastor e ele não ter uma válvula de escape, ele não tem alguém que ele possa dividir os seus problemas, as suas lutas, as suas guerras, as suas paixões. Que não é um membro da igreja, né? Que não é um membro da igreja.
né? Que é alguém que ele possa sentar, que possa lhe abraçar, né? E não necessariamente essa pessoa, às vezes, a gente está falando de pastores, de líderes que têm autoridade, exercem autoridade e ministram isso na vida de alguém, né? Mas ele precisa também ser ministrado, ele precisa ser aconselhado, porque o homem que não é liderado, o homem que deixa de ser liderado, deixa de ser ministrado, ele chegou no seu limite, porque ele não vai aprender mais. Não cresce. Né? Então a gente precisa ter alguém que nos ajude, alguém que esteja do nosso lado, nos abraçando, nos aconselhando, né? Coisa boa e os membros da igreja, os obreiros, os líderes, os ministros, poder contar com o seu pastor, né? Ter um pastor que abraça, um pastor sarado, cuidado. Um pastor sarado, né? Um pastor que pode trazer uma palavra de conforto quando necessário, um pastor que se importa, um pastor que realmente entendeu qual é o propósito do seu ministério, né? Um pastor que entendeu qual é o propósito dele estar ali. Não é o título, não é ganho. Na verdade, o pastor que ele entregou a vida para Jesus, para servir a Deus no ministério, né? Como o apóstolo Paulo disse, ele veio para perder, ele está descendo, né? Porque ele vai deixar, às vezes, de fazer os seus compromissos para atender uma situação na igreja, de um membro de igreja. Então, o pastor ele precisa ser pastor 24 horas. Por que Davi, quando prepararam a mesa lá, o pai dele chamou todos os filhos e esqueceu dele? Porque Davi nunca sentou na mesa com os irmãos. Onde que Davi comia? Junto com as ovelhas. É onde que Davi dormia? Junto com as ovelhas. Porque o momento que um pastor ele se afasta, as ovelhas ficam vulneráveis. As ovelhas precisam estar com o seu pastor, né? Então, os pastores que não entenderam isso tiveram com certeza um prejuízo no seu ministério, mas glórias a Deus, porque isso está sendo desmistificado no nosso tempo. Está. Né? E eu vejo muito mais isso como um orgulho, como uma vaidade, do que propriamente dito hoje ignorância. Porque eu me submeto só a Deus. E aí, se a gente começa a ver até a história de Jesus na Terra, o Filho de Deus, 100% homem e 100% Deus. Esse cara que a gente está falando, enquanto na Terra, olhou para João Batista e disse assim: eu preciso que tu me batize. E João falou: não sou digno. E aí Jesus falou: não, é necessário que isso aconteça para que se cumpra toda a justiça. Então o próprio Cristo, ele estava submetido a uma autoridade humana enquanto carne. Claro que a gente não está falando ele espiritual. E se a gente começar a ver o Novo Testamento e a história de Jesus, o ministério de Jesus mesmo inicia quando o de João Batista acaba. Sim. Quando João Batista é preso e morto, Jesus inicia o seu ministério. Então ele ainda aguarda, ele é batizado por João Batista, ele vai ao deserto, ele vive e ele fica por ali até que João Batista é preso. Então ele começa a pregar. Até os discípulos de João vêm falar com ele, né? Então até Jesus Cristo na terra se submeteu a alguém. Sim. A João Batista, no caso. E mesmo que João Batista não se achasse digno, ele disse: a justiça precisa ser cumprida. Sim. Que justiça? A justiça desse mundo. Sim. Onde existe uma hierarquia espiritual que precisa ser cumprida. E eu não me diminuo por estar submetido a uma autoridade espiritual. Na verdade, eu cresço com isso, né? Sim. Por viver numa família, desfrutar uma família. Lembro quando entrei para a família Íntimo do Pai, através do apóstolo Alexandre Silva, de Canoas, do Ministério Reino. Deus já nos usava com milagres e prodígios, mas pensa numa multiplicação de milagres, assim. Quando a gente entrou para a família e entendeu que necessitava de uma paternidade espiritual para viver e para poder desfrutar dessa autoridade espiritual na terra, pensa uma multiplicação dos milagres no nosso ministério. Algo tremendo aconteceu. E desde esse entendimento. Então, isso é muito pertinente e é muito necessário. Sim. Porque qual é o significado de paternidade? Paternidade nada mais é do que um filho que pega na mão do outro filho e conduz ele até o pai. Né? Isso é paternidade. Eu acho interessante também, esses dias nós estávamos na escola de líderes lá na nossa igreja e um dos ministros ele disse assim: por que todos nós conhecemos o Mar Morto? E por que ele é chamado de Mar Morto? Porque não existe vida lá. Nada vive lá no Mar Morto. Mas por que não tem vida, né? Se ele é um mar
é porque todas as águas que desaguam no Mar Morto permanece ali. Tudo que chega no Mar Morto fica, e ele não deságua em lugar nenhum. Ou seja, ele só recebe e não deságua em lugar nenhum. Né? Então ele recebe muito para si e não compartilha nada, não deságua em lugar nenhum. Por isso que acaba matando as vidas, né? Matando a vida ali. Por isso que ele é conhecido como um Mar Morto. Porque quando chega nele, estancou, parou a bênção. E isso eu acho que muitos pastores também se sobrecarregam, né? Carregam esse peso por receberem muitos problemas, muitas lutas, muitos encargos, muitas cargas de muitas pessoas, muitos problemas. A gente recebe reclamação de toda e qualquer situação que acontece com um membro de igreja. O pastor está ciente, o pastor está ali para ajudar, está ali para servir. Só que às vezes o pastor recebe e entrega para quem? Quando ele precisa desaguar, quando ele precisa abrir uma situação. Entendeu? Então, quando a gente não compartilha nada, a gente só recebe, acaba isso deixando de tirar, isso tira a vida onde era para ter vida e acaba gerando um peso de morte. Porque a gente não pode só receber. Isso até a nível de bênção também. A gente não pode, eu quero receber bênção, quero receber um milagre, preciso... E quando você receber? Qual o propósito da bênção? Qual é o propósito do teu crescimento? Eu quero ter uma empresa, eu quero ser empreendedor, eu quero ter um negócio grande, mas qual a finalidade disso? Qual o teu propósito sendo um empresário? Qual o teu propósito sendo um empreendedor? Qual o teu propósito com todas as bênçãos que você quer? Né? Qual o propósito? É só receber? É só crescer? Ou é poder, não, eu quero ajudar a minha igreja, eu quero ajudar uma base missionária, eu quero ajudar obras sociais, eu quero ajudar os necessitados, eu quero ir de encontro aos perdidos. O que nos move? O que move o nosso coração? E o exemplo que o Senhor deu de Jesus é magno. Né? Jesus sendo o Criador dos céus e da terra, porque a Bíblia diz que no princípio era o Verbo era Deus e estava com Deus. O Criador de tudo, a própria palavra encarnada, ele encontra um homem limitado que nem João e diz assim, eu vim ser batizado por ti. Agora tu imagina, a Bíblia diz que as pessoas que iam ter com João Batista e se batizavam eram meretrizes e publicanos, ou seja, pessoas que eram considerados pecadores, classe baixa da sociedade, não a nível financeiro, mas a nível moral. Eram pessoas que não tinham um bom histórico. Os publicanos eram conhecidos como cães públicos, né? O significado de publicano significa cães públicos, que era, na verdade, um apelido que os judeus colocaram neles, né? Por serem traidores, por não serem patriotas, por se venderem para Roma para cobrar imposto do povo que eles pertenciam. Sim. Então eles eram desprezados, chamados de ladrões, de pecadores. Nós vemos o exemplo de Zaqueu, de Mateus. Aí toda aquela multidão de pecador, aquela multidão de gente que está ali reconhecendo as suas falhas, os seus pecados, querendo uma nova vida, de repente aparece Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, as pessoas iam para se batizar para que os seus pecados fossem perdoados. Quando João Batista olha... Encobertos naquela época. Né? Quando João Batista olha, ele diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, o que ele estava dizendo? Eu batizo com água, mas quem perdoa o pecado é ele. Eu prego, mas quem salva é ele. Entendeu? Aí Jesus olha para João Batista... Né? E dizem, eu vim aqui para ser batizado no batismo de arrependimento de pecados. Olha que interessante isso. Jesus, ele diz que veio para ser batizado no batismo de arrependimento de pecados. Aí a pergunta fica, Jesus pecou? Jamais pecou, né? Jesus errou? Jesus mentiu? Nunca. Jesus, ele é imaculado, o Cordeiro de Deus, né? O Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Mas por que ele se batizou no batismo do arrependimento de pecados? É porque antes dele chegar, alguém já vinha anunciando e preparando o caminho. Antes dele chegar, mesmo ele sendo o maior, o cabeça e o fundamento da igreja, quando ele chega, a igreja já tinha sido... O reino de Deus já havia sido inaugurado por João Batista, porque ele estava pregando o reino, ele estava anunciando o reino. Então Jesus, sendo muito maior do que João Batista, ele disse, eu vim aqui para servir na tua igreja, para ser batizado por ti, para ser pastoreado por ti, a ponto de Jesus sair dali depois e começar a batizar muito mais do que João Batista, né? Embora ele mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. E sim os seus discípulos. As pessoas vendo, João viu que os discípulos de Jesus estão batizando muito mais do que nós.
Aí João Batista diz o quê? Convém que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, ele é o propósito da igreja. Ele é o propósito de tudo isso aqui. Então, João Batista nunca quis competir com Jesus, né? E isso é um problema dos pastores e pregadores de hoje em dia. Sim. Né? Que querem competir o estrelado na igreja com Cristo. Né? Pastores intocáveis, pastores com segurança, pastores que chegam de avião pelos fundos da igreja, né? Pastores que são blindados, né? Não conversam com qualquer membro. E, na verdade, não foi nada disso que Jesus ensinou. Tanto que ele mesmo disse que ele não veio para ser servido. Né? Jesus é o nosso maior exemplo, ele veio para servir.